Olá, em nossa conversa de hoje, vamos explorar um tema, assim, central da experiência cristã, a santificação. Temos aqui uma série de leituras, sabe, incluindo estudos bíblicos, reflexões teológicas, que nos convidam a pensar. E a grande questão que essas fontes levantam gira em torno de uma aparente tensão, especialmente em textos como o Hebreus 10, verso 14, que diz que Deus, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Como assim? Como alguém pode ser aperfeiçoado para sempre e, ao mesmo tempo, estar sendo santificado? Né? Exato. Essa passagem é um ótimo ponto de partida porque ela meio que encapsula o dilema. Sugere algo já concluído, definitivo e, ao mesmo tempo, um processo que está rolando, em andamento. E as fontes que a gente analisou exploram justamente essa dualidade. Certo. Então, nossa missão aqui é desembrulhar essa ideia. Vamos investigar o que essas leituras chamam de santificação instantânea, que seria um ato inicial, e a santificação progressiva, uma jornada contínua. A gente quer entender não só a diferença, mas como essas duas faces da santificação se conectam, né? No quadro maior da fé cristã. Isso. A proposta é mostrar que não se trata de uma contradição, sabe? Mas de duas dimensões que se complementam. Uma foca na nossa posição, aquilo que Cristo conquistou pra gente, a outra na transformação que o Espírito Santo opera ao longo da vida. Vamos ver como essas ideias são desenvolvidas. Ótimo. Então vamos começar pela santificação instantânea? Como é que esses textos descrevem ela? Olha, ela é apresentada como um ato divino, algo que acontece no momento da conversão mesmo. É Deus quem separa o indivíduo para si, né? Tira a pessoa de um estado de alienação e traz para sua esfera. Textos como 1 Coríntios 6,11, fostes lavados, santificados, justificados, são usados para ilustrar essa mudança inicial. É fundamental, uma mudança de status, uma nova posição diante de Deus. Uma mudança de status. E as leituras conectam isso com a ideia de justificação. Eu sei que são termos próximos, né? Sim, a conexão é crucial e bastante enfatizada nos textos. A justificação é vista mais como um ato legal, sabe? Deus declarando o pecador justo, com base na obra de Cristo, como a gente vê em Romanos 5, por exemplo. Já a santificação instantânea seria o aspecto mais relacional, vocacional disso tudo. A pessoa que foi declarada justa é imediatamente separada, consagrada para o propósito de Deus. Pensadores como Calvino, por exemplo, são citados reforçando que essas duas graças são inseparáveis. Ele dizia algo como: Cristo não justificaria alguém sem também o santificar nesse sentido inicial. Entendi. Então não é só um perdão legal, mas também uma reorientação de propósito. É isso? Exatamente. E Lutero, com aquela expressão famosa, simul justus et peccator, ao mesmo tempo justo e pecador, ajuda a gente a entender a experiência que vem disso. A pessoa é posicionalmente justa e santa em Cristo, mesmo que ainda lute contra o pecado na prática diária, né? A ênfase aqui é que essa santidade inicial não depende do nosso mérito, de jeito nenhum, depende da união com Cristo. O B.B. Warfield é citado dizendo que toda santidade cristã é, na raiz, Cristo em nós. Poxa, essa ideia de Cristo em nós é bem forte mesmo. E quais seriam as implicações práticas dessa santificação instantânea, segundo as fontes que a gente viu? São várias. Mencionam a adoção como filhos de Deus, com direito à herança, tá lá em Romanos 8. Falam da reconciliação e da paz com Deus, que a gente encontra em Romanos 5. E também o estabelecimento de um fundamento para uma vida nova, como descrito em Romanos 6. A ideia central é que essa nova identidade, esse novo status dado por Deus, é a base segura de onde parte toda a jornada cristã. O Harman Bavin, que outro teólogo mencionado, argumenta que a graça não anula nossa humanidade, mas a restaura e eleva, começando por essa redefinição de quem a gente é em Cristo. Interessante. Então, mesmo quando a gente falha, quando tem as lutas do dia a dia, essa posição inicial em Cristo continua segura. É isso? Esse é um ponto-chave nas leituras, sim.
A santificação instantânea é apresentada como um dom irrevogável de Deus. Romanos 11:29 fala sobre isso. E a sugestão não é que a segurança dessa posição leve à passividade, sabe? Pelo contrário, ela fornece a confiança e a motivação para buscar a santidade prática, justamente porque a gente sabe que a aceitação por Deus está garantida em Cristo. Faz todo sentido. É um fundamento bem sólido. Mas isso leva a gente, naturalmente, para a outra face da moeda, a santificação progressiva. Se a primeira é um ato, esta é descrita como um processo contínuo, que dura a vida toda. É a transformação gradual do caráter do crente à imagem de Cristo. E quem opera isso é o Espírito Santo. Textos como Romanos 8:29, conformes à imagem de seu Filho, e 2 Coríntios 3:18, transformados de glória em glória, são centrais aqui. As fontes destacam que esse processo envolve todas as áreas da pessoa: mente, emoções, vontade. É bem abrangente. E quem é o agente principal nessa transformação? Se na primeira o foco era mais na obra de Cristo, aqui o foco muda. Aqui o foco recai sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Gálatas 5 é um texto fundamental nesse aspecto, descrevendo o andar no Espírito como o caminho para não satisfazer os desejos da natureza pecaminosa. É o Espírito quem convence do pecado, quem ilumina a palavra para a gente e fortalece a nossa vontade e produz o seu fruto, aquelas qualidades como o amor, alegria, paz, paciência e por aí vai na vida do crente. Tá, e as leituras mencionam como o crente participa desse processo. É algo que só acontece com a gente ou exige um engajamento nosso? A perspectiva apresentada é de uma cooperação. Mas veja bem, não no sentido de merecer a santificação, tá? É mais no sentido de se engajar ativamente nos meios que Deus mesmo providenciou para a gente crescer. Aí entram as chamadas disciplinas espirituais ou meios de graça, né? A leitura e meditação na palavra. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração, a comunhão com outros crentes, a participação nos sacramentos, como a ceia, tudo isso é visto como canal, sabe? Por onde o Espírito opera essa transformação. E sobre o esforço humano? Onde ele entra nisso? Lembro daquela passagem de Filipenses 2, versos 12 e 13. Parece um paradoxo, né? Desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Exato. Esse texto é central para entender essa dinâmica. As fontes interpretam isso não como uma contradição, mas como uma parceria divina-humana. O J.I. Packer é citado descrevendo essa dinâmica como dependência obediente. Achei ótimo esse termo. Quer dizer, nosso esforço é real e necessário, desenvolvei, mas ele só é possível e eficaz porque Deus já está trabalhando em nós, nos capacitando, Deus é quem efetua. Não é para ser passivo, nem para achar que a gente consegue sozinho. É um esforço que brota da graça e depende totalmente dela. Dependência obediente. Gostei também. E figuras históricas como John Owen ou Jonathan Edwards, como eles aparecem nessa discussão sobre santificação progressiva? Enfatizava muito a necessidade contínua de mortificar o pecado. É uma luta ativa, diária, contra as inclinações pecaminosas, mas feita na força do Espírito. Ele se baseava muito em Romanos 8:13. Ele viu o pecado que ainda resta na gente como algo a ser combatido, assim, vigorosamente. Já o Edwards focava muito nas afeições religiosas. Ele argumentava que a verdadeira santidade se manifesta num coração transformado, ou seja, com desejos e amores reorientados para Deus, e isso então transborda em ações. Os dois reforçam que a santificação progressiva é um processo interno e ativo, não é algo passivo. Isso quer dizer que é uma jornada com altos e baixos, né? Não é uma linha reta de progresso, imagino. Com certeza. As fontes reconhecem a realidade da luta, da imperfeição nesta vida. Aquela ideia do Lutero, simul justus et peccator, se aplica aqui também. A gente é santo posicionalmente, mas ainda peca e precisa crescer.
A santificação progressiva é exatamente essa jornada de crescimento, marcada por avanços, às vezes recuos, mas sustentada pela graça de Deus e pela segurança da nossa posição em Cristo. Ok, então vimos os dois lados. O ato inicial, que dá uma nova identidade em Cristo, e o processo contínuo de transformação pelo Espírito. Como essas duas ideias, o ato e o processo, se encaixam segundo essas fontes? São coisas sequenciais ou acontecem ao mesmo tempo? Olha, a visão que predomina é que a santificação instantânea é o fundamento. É indispensável para a progressiva. Sem aquele ato inicial de Deus nos separar para Ele e nos unir a Cristo, não haveria base nem poder para a transformação contínua. A nova identidade precede e possibilita um novo viver. Aquela passagem de 1 Coríntios 6,11, fostes lavados, santificados, justificados, meio que sugere essa ordem, né? A ação de Deus vem primeiro. Faz sentido. E como a estrutura de algumas cartas bíblicas, tipo Efésios, reflete isso? Acho que tem uma conexão aí, né? Exatamente. A carta aos Efésios é um exemplo clássico que é citado. Os capítulos 1 a 3 focam naquilo que Deus fez por nós em Cristo. Nossa eleição, redenção, o selo do Espírito, nossa nova posição, é tudo sobre nossa identidade. Já os capítulos 4 a 6 derivam disso. Exortam a um viver prático que seja coerente com essa identidade. Andai de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, primeiro o ser em Cristo, depois o viver por Cristo. A conduta flui da identidade que a gente recebeu. Então a gente poderia dizer que a santificação progressiva seria a evidência de que a instantânea realmente aconteceu. Sim, essa é uma conclusão forte presente nas leituras. O J.C. Ryle é citado com uma frase bem impactante. Ele diz: onde não há santidade progressiva, não há vida de Deus na alma. A ideia é que, embora sejam distintas, essas duas dimensões são inseparáveis na experiência real do cristão. O crescimento em santidade, mesmo que seja imperfeito, confirma a realidade da obra inicial de Deus. O John Wesley também fazia uma diferenciação interessante. A justificação nos livra da culpa do pecado, a santificação progressiva do domínio do pecado. Uma estabelece a paz com Deus, a outra vai restaurando a imagem de Deus em nós. E essa jornada, ela tem um ponto final? Esse processo de santificação se completa em algum momento? Sim, e esse é o terceiro estágio que as fontes mencionam, a glorificação. É a consumação final da obra de Deus. Isso vai ocorrer na volta de Cristo ou na morte do crente. Nesse momento, a gente vai ser totalmente liberto, não só do poder e da culpa do pecado, mas também da sua própria presença. Vamos ser livres do pecado completamente. Seremos perfeitamente conformados à imagem de Cristo. Como diz 1 João 3,2, seremos semelhantes a Ele. Romanos 8,30 também coloca a glorificação como elo final na corrente da salvação, né? Aos que justificou, a esses também glorificou. Uau! Então a jornada tem um destino certo de perfeição. Isso muda bastante a perspectiva da luta diária, não acha? Progressiva nos transforma gradualmente e que a glorificação nos levará à perfeição final, isso traz esperança e perseverança para a caminhada. O Bavinck conecta isso dizendo que a graça sempre visa essa plenitude lá no final, escatológica. O que Deus começa, Ele completa. As leituras sugerem que ter clareza sobre esses três aspectos, instantâneo, que é o status, progressivo, o caráter, e a glorificação, a consumação, ajuda a viver a vida cristã com mais equilíbrio, mais confiança. Então, resumindo, a resposta para aquela tensão inicial de Hebreus 10,14, aperfeiçoados e sendo santificados, é que as duas coisas são verdadeiras, mas em dimensões diferentes. É isso. Exatamente. A gente é aperfeiçoado para sempre em nossa posição, no nosso status legal diante de Deus, por causa da obra única de Cristo,
ponto final nisso, e com base nisso, estamos sendo santificados, ou seja, sendo transformados no nosso caráter, na nossa conduta, pela obra contínua do Espírito Santo. É uma jornada que vai culminar na perfeição da glorificação. As duas verdades coexistem e se complementam perfeitamente. Isso significa que a vida cristã, então, segundo essa perspectiva, é vivida nessa dinâmica constante entre o que a gente já é em Cristo e o que a gente está se tornando pelo Espírito? Já somos, e ao mesmo tempo abraçar a jornada de crescimento, o ainda não somos completamente. E isso deveria levar, segundo as fontes, a uma vida de gratidão, de humildade, porque a gente depende totalmente da graça, né? De esforço diligente, porque somos chamados a cooperar com o Espírito, e de esperança firme no futuro. Aquela advertência final de Hebreus 12:14, seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, ressalta a seriedade dessa jornada toda. E para trazer isso mais para o dia a dia, assim, as leituras sugerem alguma prática mais específica? Sim, o texto finaliza com um chamado à prática daquela dependência obediente que a gente falou. A sugestão é conectar intencionalmente um meio de graça, tipo separar tempo para a palavra ou para a oração, com um passo concreto de obediência que seja inspirado por essa comunhão com Deus. Por exemplo, identificar um aspecto do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, que precisa ser cultivado. Sei lá, paciência, por exemplo. E dar um passo prático naquela direção durante a semana, confiando na força do Espírito para isso. A ideia é que a santidade cresce na prática, mas sempre alimentada pela graça. Olha, refletindo sobre toda essa nossa conversa, fica uma questão interessante, talvez, para quem nos ouve continuar pensando. Como é que essa compreensão da natureza dupla da santificação, o já perfeito da nossa posição em Cristo e o ainda não imperfeito da nossa jornada prática, pode realmente reconfigurar a nossa luta diária contra o pecado e as nossas frustrações com essa luta? É um ponto excelente para reflexão, sem dúvida. Talvez, em vez da gente ficar preso entre a culpa que paralisa pelas falhas e a ansiedade de tentar ser perfeito por conta própria, talvez essa visão dupla nos convide a lutar com mais esperança. Uma esperança que não está baseada no nosso desempenho, né? Mas na solidez da obra de Cristo por nós e na presença fiel do Espírito em nós. Com certeza é algo profundo para a gente continuar explorando.